Aqui na comunidade quilombola Sítio Carnaúba 2. Nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso que é o Ponto da Cultura, onde os quilombolas se reúnem para discutir as mais diversas assuntos, né? E também tratar de questões culturais e fazer festividades. Eu estou aqui com a minha amiga Eliani Ribeiro Mendes. Ela, além de ser agente de saúde da Secretaria do Estado do Ceará, ela também é, obviamente, liderança quilombola e está presidente da Associação dos Remanescentes de Quilombo, Sítio Carnaúba 2, a ARQUISC. E vai ser um imenso prazer entrevistá-la hoje. Bem-vinda, Eliani. Eu que agradeço, Luiz, pela parceria, né? Como você já falou, meu nome é Eliani, estou recentemente como presidente da Associação dos Remanescentes de Quilombo. Também trabalho aqui no território como agente de saúde, agente comunitário de saúde, né, funcionário do Estado. Sou casada, mãe de 2 filhos. E assim, para mim é um prazer mesmo, imenso, né, saber que esse projeto ele está dando certo, né, e a nossa parceria principalmente. A proposta aqui é, inclusive, fazer como se fosse uma espécie de biografia, porque a gente sabe que a sua história está muito ligada com a história da comunidade. Não só como liderança quilombola, né, mas pelo fato de você ter vindo aqui desde o início, e a gente teve a sorte, né, o privilégio de ter acesso ao livro que você acabou de publicar sobre os quilombolas, as suas raízes, a sua cultura, e a gente queria aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, se você me permitir, a gente já ingressa... Então, Luiz, como você falou sobre o livro, esse livro, ele traz, sim, tudo o que você imagina que já aconteceu nessa comunidade, nesse território, né? Tudo dos nossos antepassados, né? Que foi uma luta muito grande, né? Inclusive, assim, é um livro muito rico em sabedoria e eu estou passando ele, né? Para quem quiser, né, tê-lo. A gente está passando esse livro que, com certeza, ele irá ajudar também na questão da escola, né, da nossa escola quilombola, dos nossos alunos, para que sejam trabalhado dentro da escola a questão do conteúdo desse livro, porque é um livro muito rico, ele fala dos nossos antepassados e é muito bom os próprios alunos eles conhecerem a história da sua comunidade. Inclusive, estou com ele aqui em mãos. O livro é Quilombo, Carnaúba 2, São Benedito, Ceará, Memória, Identidade e Visibilidade de um Povo. Muito lindo o livro, ilustrado por Rosiane, aqui da comunidade quilombola, e realmente, Eliani, uma bela obra. Foi realmente um trabalho muito bacana, foi um prazer ler o livro, só que ele traz, inclusive, perguntas para a gente querer aprofundar um pouco mais sobre essa história. E eu acho que é isso que a gente poderia, inclusive, tratar também, além da sua própria biografia. Então, Eliani, começando agora com as perguntas, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua luta, dos seus sonhos e das dificuldades que você encontrou ao longo do caminho, né? Na sua, enfim, trajetória aqui no Quilombo, no Sítio Carnaúba 2. Sim, não foi só uma luta minha, foi da comunidade. A nossa luta, ela iniciou-se dia 20 de maio de 2012, quando nós resolvemos, né, a criação da Associação dos Remanescentes de Quilombo. A nossa luta começou a partir daí. Então, a gente começou a gravar vídeos, divulgar nossa história. O que aconteceu? Enviamos para Brasília, para a Fundação Cultural Palmares, foi aonde eles aprovaram a nossa história e com um mês, praticamente, nós recebemos a certidão da Fundação Cultural Palmares. Então, nós somos certificados pela essa fundação. Só não somos ainda titulados, mas somos certificados. E assim, foi uma luta muito grande, né? Porque, outra coisa que eu esqueci, a nossa comunidade, o nosso quilombo, ele se localiza entre os municípios de Carnaubal e São Benedito. Sendo que a nossa produção, o comércio, ele é direcionado apenas para São Benedito. Nós não temos políticas públicas de Carnaubal, nada de Carnaubal, só São Benedito. Mas antes disso, até mesmo da Fundação Palmares, né, e a gente vai falar um pouco sobre isso, você já era agente de saúde, né? Sim. Desde quando? Eu iniciei em 2096, aliás.
como agente de saúde. Antes eu era professora, diretora de escolas, né? Olha, eu não Ainda sabia. hoje também eu coordeno um curso de EJA, né? De jovens e adultos, ensino médio. Que bacana. Voluntariamente, né? Uhum. Assim, eu tenho muito prazer de trabalhar, gosto muito. Aí assim, eu coordeno esse curso. Esse curso é coordenado aqui na escola? É na escola Antônio Isaías de Maria, Quilombola. Que bacana. Ele funciona à noite, temos uma turma de 25 alunos, todos assim muito empenhados. E assim, a questão do agente de saúde foi quando eu me achei no direito de ter mais, de ter mais apropriação daquilo que eu estava querendo. Porque através do agente de saúde é que eu tenho a licença de adentrar nas casas, né, da população e trabalhar junto com eles. Aí assim, a questão da comunidade, ela me veio aquela vontade, quando eu comecei, me veio aquela vontade de aprender, de querer saber com eles a questão da vivência, de como é que eles viviam, como é que foram seus antepassados, até porque minha avó, ela faleceu em 2000, com 96 anos. Sim. Se hoje ela fosse viva, ela teria 120 anos. Sim. Então ela nasceu aqui, viveu aqui, né? Aí assim, a gente se apegou ao território, meus pais também são daqui, não tem nada assim de diferente, nós somos daqui. É tanto que na época que a gente fez teve a iniciativa, nós fomos muito perseguidos, eu mesma fui perseguida, porque o meu pai, ele andava ambulando de canto em canto. Aí quando eu cheguei aqui, e quando eu vim mesmo para morar, perceberam que talvez eu não pudesse ser daqui, houve pesquisas nos cartórios da região, justamente para saber se eu tinha vínculo familiar com alguém daqui. Porque se eu não tivesse vínculo familiar com alguém daqui, eu não teria ficado aqui. Entendi. Eu não teria esse direito de estar aqui, né? Mas como foram pesquisar e foi o contrário, né? Eu sou natural daqui, minha avó também, meus pais, meus bisavós, né? Aí assim, quer dizer, foi uma coisa que me levou além. Claro. Quando descobriram, né? E eu pude assim provar que eu sou daqui, que realmente eu sou raiz daqui, junto com a minha avó. Perfeito, perfeito. Essa pesquisa cartorial, você já tinha moradia não, aqui? A pesquisa não fui eu que fiz. Foi pessoas maldosas que não queriam que eu ficasse aqui. Entendeu? Mas isso é Aí, muito... pelo fato de não querer que eu ficasse aqui, eles fizeram isso, foram pesquisar em cartórios. Porque assim, para pessoas maldosas, é como se eu fosse um empecilho na vida dessas pessoas. Mas não era para mim existir aqui. Porque, na verdade, eu estou aqui defendendo uma comunidade, defendendo um território. Mas e se eu, por exemplo, vamos supor que eu quisesse morar aqui e descobrissem que eu não sou daqui, fizesse uma pesquisa cartorial e dissesse, não, ele não é daqui, eu não posso comprar um terreno e vir morar aqui? Sim, essa questão aí pode, eu estou falando no início com a comunidade, Com a porque comunidade quando a mesmo. pessoa vem, né, Entendi. e também para ele ficar com a gente na nossa comunidade, ele vai ter que ter vínculo familiar. Claro que nós abraçamos o preto, abraçamos o branco, se ele quiser ficar com a gente recebe, mas assim, o importante é que ele tenha um vínculo familiar com alguém que já é daqui de dentro. Então, assim, fica bem mais fácil o seu reconhecimento aqui dentro da comunidade. Entendi. Então isso, no caso, é muito relacionado com a questão quilombola propriamente dita. Não tem nada a ver com você ser uma pessoa daqui, seja quilombola ou não, e poder morar aqui, né? É só pelo reconhecimento quilombola. Reconhecimento. Entendi. Então, Helene, começando pelo próprio sítio Carnaúba, depois a gente fala da associação, né? Eu acho que assim, o mais importante é a gente entender o local que a gente está, né? Quando você falou da sua jornada, porque tinha um engenho aqui, não tinha? Ele ainda opera? Tinha vários engenhos. Vários engenhos? Tinha vários engenhos. Na verdade, os pessoal, que hoje nós se definimos quilombolas, as pessoas viviam da criação, aliás, dos engenhos, né? A confecção da rapadura, do mel, né? E também da cana de açúcar. Aqui era um lugar de muita cana e muito cafezal. Inclusive, eu mesma cheguei com a minha mãe, a gente apanhava aquele café. E o café que a gente apanhava, ele era dividido com o patrão. Hoje chamamos os poceiros, que dizem poceiro, né? A gente apanhava uma determinada quantidade e era dividido com eles aquela quantidade de café que a gente apanhava durante o dia. Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 13 anos na época.
E com relação... Trabalhava no cafezal com a sua mãe? Trabalhava no cafezal com a minha mãe, para poder trazer o sustento para dentro de casa, porque somos 13 filhos. Você tem 12 irmãos e irmãs? 12 irmãos, isso. Eles são todos daqui da comunidade? Todos daqui. Olha aí. Aí assim, a gente trabalhava justamente, né, para trazer o sustento para dentro de casa. Então você era provavelmente uma das irmãs mais velhas? Sim, e aí sim. era sustentar. Sim. E aí os meninos, seus irmãos, eles se cuidavam dentro de casa? Se enquanto cuidavam, vocês porque tinha que se tinha cuidar, que se cuidar, Isso. claro. Não tinha creche, imagino, não tinha nada nada. desse tipo. E quem era o dono do cafezal? Ele era quilombola também? Não. Ele era chamado patrão. Uhum. Ele tinha a casa, né? A casa dos senhores, né? De engenho, que digamos assim. Sim, Aí claro. era chamado de patrão. Entendi. E aí ele assim, era um homem branco? Era homem branco. Entendi. Não vamos usar nome não, né? Não precisa. Eram os só brancos, a gente trabalhava para os brancos. Claro. Aí assim, a questão da autodefinição foi muito difícil. Porque hoje já melhorou um pouquinho a questão, ainda continua muito a questão do racismo. Todo mundo sabe, né, que o racismo sempre fala mais alto, né? Só que assim, na época a gente se autodefiniu mesmo, resolveu mesmo a entrar na luta e se autodefinir quilombola, foi muito difícil, porque teve muita discriminação. Pessoas que eles não queriam nem assim se autodefinir por medo. Porque o preto, ele sofre preconceito, ele vai ter que ir pro tronco, ele vai ter que trabalhar no canavial, ele vai ter que trabalhar no cafezal. O preto não vai ter direito, né, a vida melhor. Até porque aqui na nossa comunidade existe, sabemos que tem a Carnaúba 1 e a Carnaúba 2. Sim. A Carnaúba 1, esse nome, acho que foi atribuído também pelo fato de que na Carnaúba 1 tinha gente as pessoas tinham uma condição financeira melhor. Sim. Aqui era sempre usada a Carnaúba dos pretos, a Carnaúba dos negros, a Carnaúba dos grilos. Né? Então aqui eram esses dizeres. O Grilos era uma família... É a minha família Grilo. Ah, eu não sabia. Aí a gente tinha esses preconceitos, né? Sim. Com as famílias, em usar esses termos, justamente porque a gente tinha um menor poder aquisitivo. Quem tinha um poder aquisitivo melhor, na época ele conseguia comprar uma bateria para ter a sua energia, sendo que nós não podíamos. Quando você fala a época, que ano mais ou menos? Você tem uma ideia? Foi quando a energia chegou nessa comunidade foi em 98. 98, através de um projeto, criamos uma associação comunitária, eu fui presidente, né, dessa associação. Não era arquista? Não, era comunitária. Aí eu fui presidente dessa associação, sim. Através dela a gente conseguiu a energia elétrica para dentro dessa comunidade. Mas só que na Carnaúba 1 já existia essa energia elétrica, de muito mais tempo. Agora essa nossa aqui da Carnaúba 2 foi em 98, assim, foram dias muito sombrios, né, dias difíceis, por conta da gente não ter uma condição financeira razoável, né? E na época, como é que funcionava, assim, a questão do poder público? Não tinha quem recorrer, um prefeito, um vereador? Eu não sei como é que eram as relações naquela época. Não, se hoje é difícil, antigamente ainda era muito mais. A gente nem via esse povo, era muito difícil, né? Aí, assim, a questão da educação aqui dentro deu-se por conta de uma senhora, né, que ela não era daqui, mas ela veio, casou-se justamente com um filho desses proprietários, e eu costumo até dizer que ela é a mãe da educação aqui da Carnaúba, porque ela chegou a dar aula em uma garagem. Olha aí. Aí, através dessa garagem... Ela era quilombola? Não. Através dessa garagem e da expectativa, né, do pessoal em ver o entusiasmo dela, aí a gente entrou e reivindicou uma escola. Essa escola foi construída na Carnaúba 1 em 86, por aí, 85. Uhum. E ela foi diretora dessa escola. Eu também ainda cheguei a ser diretora e professora dessa escola. Ainda hoje ela existe, ela foi desativada por falta de alunos, né? Sim. E a nossa história aqui é uma história muito longa, uma história assim muito sofrida. Sim, né? Imagino. Muito mesmo. E aí, no caso, essa escola que você se refere não é a escola atualmente que vocês têm? A escola quilombola, Antônio Isaías de Maria, ela foi construída em 91. A pessoa que morava aqui nesse local, ela nos ajudou bastante, porque ela tinha uma casinha, aí ela resolveu sair daqui e morar em outro canto, só que no mesmo território. Aí aqui nesse local, a gente compramos a casa, porque o terreno... Era essa casa aqui já? Essa aqui. Aí a gente conseguiu... Não era tão pequena não, né? Era pequena.
Ah, vocês expandiram para cá? Expandimos. Aí conseguimos fazer esse salão, né, que é o nosso, assim, o nosso centro para reuniões. Sim. Onde quando a gente quer chorar, a gente vem chorar aqui, todo mundo junto, né? Porque o sofrimento foi grande mesmo. Sim. E nós construímos ele em 2015. 2015 aqui. Ah, tá. E aí, desde então, quer dizer, o Ponto da Cultura, ele é a referência. Ele é a referência para nós quilombolas. Nós, sem esse ponto, nós não somos nada. E aqui também funciona a cozinha, né? A cozinha do... Exatamente. Funciona também a cozinha solidária. Que bacana. Que bacana. Que, na verdade, se a gente não tivesse esse salão aqui, nós não teríamos conseguido a cozinha, porque não tínhamos onde colocar. Claro, né? Claro. Muito bacana, Eliane. E falando mais um pouco, não só da estrutura física, né, que é o Ponto da Cultura. É aqui que funciona a Arquisc, né, que é a associação de vocês, e ela tem um vínculo muito forte com a questão da Fundação Palmares, que eu entendi que também foi uma conquista, né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Na verdade, a Fundação Cultural Palmares, ela foi quem nos forneceu a certidão. Perfeito. Porque, assim, sem essa certidão, nós não seríamos nada aqui dentro do território. Até porque quando essa certidão chegou em nossas mãos, ela causasse uma certa expectativa em algumas pessoas, em querer saber se realmente a gente teria conseguido mesmo essa certidão, porque a certidão, na verdade, ela autodefine o território como um território quilombola. Ela é de 13 de junho de 2013, correto? Uhum. Foi nessa época que a gente se autodefinimos antes, aí mandamos a nossa história, recebemos a certidão, e na verdade foi essa certidão que deu o direito, né, que nos garantiu que a gente permanecesse nesse território. Porque sem essa certidão, talvez a gente não estivesse mais aqui nesse território. Talvez a gente tivesse tido que sair daqui. Nossa. Mas, por conta da certidão, a gente conseguiu ficar aqui. Então, quer dizer que ela veio para nos dar mais estabilidade, né? E a nossa permanência aqui dentro do território. E aí, no caso, a Arquisc não existia ainda, foi depois da certidão. Não, através da Arquisc foi que você conseguiu a certidão. Porque para a gente ter a certidão, primeiro formamos a associação, registramos em cartório, enviamos nossas histórias para Brasília em 2012. 2012 a Arquisc, 2013 a certidão da fundação. Certidão. Aí através da Arquisc, né, foi que nós conseguimos a certidão, porque sem a gente formar a associação, a gente não ia conseguir a certidão, porque a associação quer dizer que nós estamos unidos, claro, né, em um só fim, né, e ela é uma associação sem fins lucrativos. Perfeito, perfeito. E aí, no caso, quando você descobriu que tinha esse direito de ter a certidão da Fundação Palmares, todos os membros, tanto da associação como da comunidade, já se autodeclaravam quilombolas. Sim, porque sem essa autodefinição a gente não teria conseguido. Porque para ter uma certidão dessa, a gente tem que se definir quilombola. Perfeito. Então, na verdade, é como se fosse assim, um reconhecimento do Estado ou do governo federal, dizendo que, sim, efetivamente aquilo que já é de vocês, da alma de vocês, da ancestralidade, que aquilo ali é oficial, que é uma coisa que... Isso. Entendi. E aí, no caso, depois que vocês conseguiram esse feito da Fundação Palmares, né, de ter o auto-reconhecimento, o que você diria que isso possivelmente ajudou em alguma das conquistas que vocês tiveram? Não sei, em termos ou de projetos, ou de financiamento, alguma coisa que veio disso, que possibilitou que vocês fizessem, além do reconhecimento territorial e quilombola? Assim, a certidão ela veio trazer, como já falamos, o nosso autorreconhecimento, e também ela veio para nos dar direito a políticas públicas. Perfeito. Só que assim, infelizmente, nós sabemos que políticas públicas ainda está muito distante do que a gente quer, do que a gente sonha, né? Com certeza. Sim, claro. Não é mágica, né? Não é porque vocês conseguiram o da Fundação Palmares que você ainda não tem que brigar por melhorias e pelos direitos que são, inclusive, direitos de vocês, que
que o Estado teria que reparar, né? Que a gente entende que isso aí, na verdade, também tem um elemento histórico, né? De reparação das injustiças que o povo quilombola, o povo africano em geral, sofreu, né? Entrando nessa questão dos sonhos, né? Que a gente está, inclusive, falando, né? Do reconhecimento de vocês, mas agora de forma mais concreta. Eu imagino que tem alguns projetos que vocês querem alcançar, né? Por exemplo, tem a questão da escola, que você já mencionou. Como é que funcionaria isso? Ela precisa do quê? Sim. O nosso sonho hoje é que a nossa escola ela seja reconhecida municipalmente como uma escola quilombola, uma escola com a nossa cara. Claro. Que possa ser trabalhado, né, as nossas políticas lá dentro, que possa ser trabalhado a questão da ancestralidade dentro da escola. Currículo, como se fosse uma grade curricular. Exatamente, que a gente tenha esse currículo para ser trabalhado com os nossos alunos. Porque assim, eu não posso chegar aqui nas reuniões e querer educar uma criança dizendo que é assim, porque ele foi filho de pessoas escravizadas, foi filho de descendentes, né, de quilombolas, sendo que eu não vou ter esse tempo suficiente. Então, assim, o que eu acho certo é que eles tenham esse tempo suficiente dentro da escola, que seja inserido dentro da escola para que ele possa, que seja trabalhado esse tema para que ele possa ter o reconhecimento e saber de onde ele veio, qual é a minha origem. Porque assim, nós como comunidade não podemos chegar tanto. Então quem pode chegar a mais, então é justamente dentro da escola. Então é por isso que nós sonhamos com esse reconhecimento para que a gente possa trabalhar nossas políticas públicas, né, de tradicionalidade lá dentro com o aluno, dentro da própria escola dele. E o que é que estaria faltando para vocês terem esse reconhecimento? Apenas o reconhecimento do gestor. Esse reconhecimento, ele não passa nem pela Câmara Municipal. Ele mesmo, na hora que ele quiser, ele pode fazer isso. Tá certo. E também tinha uma outra proposta, se eu não me engano, de um posto de saúde. A questão do posto também. Nós sonhamos com posto de saúde, uma equipe quilombola. Porque a partir do momento que a gente tiver uma equipe quilombola, tudo muda. Porque a gente vai ter mais atenção. Além de você, tem algum outro agente de saúde quilombola na comunidade? Temos 3, são 3 comigo. Entendi. E vocês poderiam tocar o posto de saúde ou não? Precisaria ter algum profissional da área ser médico ou enfermeiro mesmo? Nós temos que ter. Teria que temos ter. que ter o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, saúde bucal, né? A dentista, tudo isso. Claro. É uma equipe, né? Temos que ter uma equipe. Agora sim, essa equipe só somos nós 3. Né? Entendi. Aí, para formar essa equipe, tem que ser mais pessoas. No caso, ele funciona com a equipe do município. Entendi. Seria uma equipe da prefeitura mesmo. Da prefeitura. E esse que a gente sonha, ele poderia ser uma equipe mesmo do governo federal. Claro. E assim, se a gente conseguir, tanto a escola quanto tanto a saúde quanto a educação, é muito ganho para o município. Porque assim, o município só vem a ganhar, porque vem verbas, né, do governo federal para dentro da comunidade. E o município, ele vai expandir, porque vai vir aquela questão da renda. Sim, claro. Ele vai contratar mais funcionários, né? Então, assim, é uma coisa que já vai ajudar muito ao município. Isso acontecendo. Com certeza, claro. Porque, assim, se todo gestor pensasse aonde existe comunidade tradicional, como a nossa, como aqui existe em São Benedito, era para a gente ter, assim, um aparato muito melhor do que o que a gente tem. Porque a partir do momento que ele reconhecer essa comunidade, como nós não somos, assim, ele nos apoia, mas deixa muito a desejar. A partir do momento que ele reconhecer mesmo no papel, tudo vai mudar. Se nós tivéssemos um CRAS quilombola, ele já ia fazer parte da equipe de saúde da família. Entendi. Iam trabalhar em conjunto. Aí seria, porque nós temos aqui o CRAS volante pelo município. Nós temos aqui o grupo de convivência com idoso, com crianças e adolescentes. No caso, temos a capoeira, né, com o adolescente, que funciona às quartas-feiras, né, e aos sábados. E dia de terça, temos o grupo com os adultos, né, que é a questão de um zumba que a gente faz aqui também. E dia de quinta-feira é com o idoso. Recentemente não, ainda está se formando uma
quilombola na medicina. Temos pessoas se formando em finanças, inclusive meu filho, ele está se formando em finanças. Temos também uma jovem que está se formando em psicologia, pedagogia. Então nós temos profissionais que poderiam trabalhar nesse CRAE. Exatamente. E nessa questão que você mencionou do território, né? Porque até mesmo para construir o posto de saúde, precisaria ter um território quilombola, né? Vocês têm isso? O território é quilombola? Não. A nossa luta hoje também é para a gente ter a titulação das nossas terras. Isso seria com o IDACE, que faria a marcação, e com o INCRA, que ratificaria, sim, né? Sim. E qual é a chance disso acontecer no futuro próximo? Então, a gente está na luta, porque é uma luta muito árdua. Essa luta não é fácil, né? A gente está a todo momento, né, em articulação com os que estão à frente. E assim, é uma luta muito árdua, porque para tudo tem que ter uma iniciativa, né? Principalmente do poder público. Porque se o poder público não tem, aí a gente fica só esperar. Pela boa vontade que eles têm de um dia a gente conseguir. Mas a luta é grande, porque assim, nós não temos território, o território não é nosso, nós vivemos em terra alheia, os quintais, cerca, pegando nossos quintais. Não podemos trabalhar, porque cadê a terra para a gente trabalhar? Sim. Trabalhamos como poceiros, ainda hoje pagando renda para os que se dizem donos, que são os poceiros, né? Aí assim, a gente vive nessa situação. E se a gente tivesse um território, com certeza viria mais políticas públicas para dentro da comunidade, e o município só tinha a lucrar com isso também. Mas nessa questão da agricultura, não é só a questão de ter a terra, né? O negócio dos poceiros. Tem a questão da água, é o CISAR que... É o CISAR que comanda com relação a... Só que o CISAR, a água do CISAR é só mesmo para consumo humano. Entendi. Então a água que vocês... A gente não tem como trabalhar, se quiser trabalhar com hortas, vai ter que escavar um poço profundo, né? Que não é certo também, que a gente sabe que não é, né? Mas aqui existe muito, os poceiros eles trabalham com batata, tomate, pimentão, mas tudo através de poço profundo. Entendi. Então, na verdade, não teria barragem de rio, só temos barragens dos poceiros. Nós temos um determinado riacho que passava aqui nessa região. O que o poceiro fez? Ele pegou, fez uma barragem, tapou aquela água que vinha para cá e jogou tudo nessa barragem dele. Entendi. Aí a barragem ficou para consumo próprio. Nós não temos o direito de adentrar essa barragem. Só o proprietário do poço, aliás, do terreno que fez isso, ele tem o direito de tirar a água dele para fazer a horta dele e para tudo que ele quiser. Mas nós não podemos, porque nós não temos o terreno. Entendi, tá certo. E na questão, terminando essa questão da água, né, tem um projeto de cisternas aqui, Sim, recentemente recebemos mais de 50 cisternas. Olha aí. Foi esse ano mesmo. Já foram instaladas? Tem umas que ainda não estão. A primeira etapa foram construídas, se não me engano, 22. Aí agora está na segunda etapa, mas está sendo construída. E o que você acha dessa política de cisternas? É muito bom. É bom porque assim, você tem como pegar a sua água no decorrer do inverno e colocar nesse reservatório que é a cisterna, e no decorrer do verão você tem como utilizar essa água para consumo humano, porque a cisterna, essa de 16 mil litros, ela não lhe dá direito de você consumir para outras causas. Por exemplo, para uma plantação, ela não lhe dá direito. Mas a cisterna de 16 mil litros, ela é apenas para o consumo humano. Agora, temos a cisterna calçadão, que essa cisterna é aqui, recebe água da chuva, e ali você pode tirar para o consumo animal. E para água alguma, planteira alguma coisa no seu quintal. Interessante. E aí, no caso, para também falar um pouco da agricultura familiar, tem a questão do plano safra, né? Sim. Eu não sei se tem um plano safra quilombola ou não. Não saiba não. Entendi. Para nós não tem, né? Mas os quilombolas têm acesso a esse plano? Temos, inclusive nós temos 13 agricultores que estão com o PA. Quantos? CONAB, são 13. 13? 13 agricultores com o plano, CONAB, aliás, com o PA CONAB. Eles vendem as próprias, como é que eu posso dizer? Eles vendem os próprios produtos deles, né? Quer dizer, eles deixam nas escolas e o governo paga por isso.
Eles recebem, é quinzenal. E isso não tem relação nenhuma com o Ceará Sem Fome, né? Não, tem não. Já é outra política pública. Mas aí, no caso, os alimentos produzidos pelos agricultores, pelo programa do PA e do CONAR, eles podem ser usados para a cozinha do Ceará Sem Fome? Não, a comida que vem para ser trabalhada já é do programa do Ceará Sem Fome. Poder pode. Só que como a cozinha assim, é instalada dentro dos quilombolas, nós quilombolas não podemos fornecer nossos produtos da agricultura familiar para a cozinha, porque é como se eu estivesse fornecendo para mim mesmo. Entendi. Mas se fosse para a gente fornecer para uma outra cozinha, podemos. Não tem problema. Não. Aí no momento a gente fornece são 4 escolas que recebem os produtos desses agricultores. No caso é a batata doce, é o cheiro verde, alface, pimentão, chuchu, abacate, laranja. Esses produtos muita assim, coisa, são muitos produtos. Interessante. A questão da moradia digna. Sim. E de uma bolsa permanente. Você pode falar? Estamos também, como você falou, em moradia. Nós estamos prestes a receber 48 casas do projeto PNHR, né? Que é habitação rural. Já foi aprovado o projeto, estamos aguardando agora a assinatura do projeto dos beneficiários com a Caixa Econômica. Olha aí, e assinando. Mas como é que funciona essa questão da habitação rural se o território não é de vocês? Dá certo você construir uma casa dá certo. E o território passa a ser seu? Dá certo? Não, ainda não. Dá certo assim, porque as casas elas são construídas no meu quintal. E assim, se o proprietário, que o posseiro, que se diz proprietário hoje, se ele quiser me dar um lugar para me fazer, ele pode me dar esse lugar. Mas se ele não me der esse lugar e tiver um localzinho no meu quintal, eu posso fazer. Ótimo. Não tem empecilho. Perfeito. E a questão da bolsa permanente para os estudantes? Sim, a bolsa permanência é até bom a gente falar, porque são jovens quilombolas, né? Eles... São quantos, tu sabe? Até agora eu só sei de um que recebe. Ele recebe um valor, né? Que dá para ele pagar aluguel, para pagar a comida no restaurante da universidade. Então, assim, é uma coisa que veio para ajudar. Porque além dele ser quilombola, ele vai ter esse direito a essa... Ele passou por cotas. Meu filho mesmo passou por cotas e ele mesmo recebe essa bolsa permanente. Perfeito, claro. Aí, assim, o meu sonho, porque eu sempre questiono nas reuniões, por que os pais eles não incentivam os filhos a estudar, a fazer uma faculdade? Porque nós temos o Enem. Pode muito bem, a gente sabe que o Enem ele abre as portas para tudo que você imaginar. E por que você acha que é isso? Crescimento na vida. Aí, assim, além de nós termos o Enem, o quilombola, ele ainda tem direito a cotas. Né? Ele tem direito a cotas, a exercer, quer dizer, a cursar uma faculdade por cotas e também essa bolsa permanência também é cotas. E por que você acha que os pais não incentivam os alunos a estudar? Eu acho que é falta de expectativa, que ele já vive naquela, vamos trabalhar na agricultura, mas ele pode fazer um curso de agrônomo, né? Aí, ele sendo agrônomo, ele pode fazer ajuda o pai, ajuda o né? tio. Então, assim, eu acho que só está faltando mesmo eles acordarem, né, para essa situação. E porque assim também, outra coisa que dificulta muito é a questão de morar longe. Muitas vezes eles fazem o Enem, eles passam lá para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia. Muitas vezes não tem parente lá. Aí o que prende o jovem de não ir? Ele achar que vai se sentir sozinho lá. O meu filho mesmo, ele iniciou TI em Quixadá. Mas pelo fato de ser longe e não ter ninguém para ficar com ele dividindo claro. o mesmo espaço, ele se sentiu muito só, ele desistiu. Sim. Aí após a pandemia, ele não quis mais voltar para lá, para Quixadá. Se submeteu novamente ao Enem, aí passou e está cursando finanças. Coisa boa. Pois é. Fantástico, fantástico. Pois, Eliane, esses tópicos todos, eles entram numa questão do reconhecimento, tá? Sim. Eu acho que isso já estamos chegando já no final da nossa entrevista, né? E essa questão do reconhecimento, ela não é só uma questão de eu olhar para o outro e reconhecer o outro. E dizer, ter solidariedade, isso tudo é importante e é parte do reconhecimento. Mas é também de garantia de direitos. Direito. É assim, eu não posso também querer que você se autodefina. Eu tenho que ter o meu no meu sangue mesmo.
Claro. Eu sou quilombola, sou filha de quilombola, agricultor, e assim, é uma coisa que tem que vir de mim. Eu não posso dizer que você tem que ser quilombola. Necessariamente também o quilombola, ele não é obrigado a ele ser preto, porque existe muito quilombola branco e muito preto que não se autodefine quilombola. Historicamente, tem até aquele livro da Priori que mostra que os quilombos, eles eram interraciais. Eles tinham gente de toda cor, toda etnia, enfim, não era como você mesmo falou, né? Não era uma coisa restrita a africanos ou negros, enfim. Então eu acho que isso já é uma tradição, mas a questão de você ter o reconhecimento pela sociedade, né, de você ter direitos que, por exemplo, né, que a Fundação Palmares lhe dá, pode se traduzir em desenvolvimento social, né? E eu acho que essa aqui é a última questão, porque uma das expectativas dessa questão do reconhecimento é que você faz parte do Comitê de Bacias, né, Sim, da Serra da Ilha-Paba. Então, Eliane, como é que foi essa sua entrada no Comitê de Bacias? Nós passamos por um processo, né, fomos procurados pelos membros do comitê fizeram entrevista, a gente também. Aí nos convidaram para uma assembleia que ia haver justamente para renovação dos membros do comitê. Aí, assim, o que mais me deixa feliz é que até no comitê de bacias, nós entramos porque somos tradicionais. Porque como nós somos comunidade tradicional, nós não nos submetemos à votação. A gente já vai direto. Então, assim, é um ganho, né, também, por nós sermos tradicional, a gente não ser submetido a essa questão de votação. E antes do pessoal te procurar a comunidade, né, a comunidade não, a associação, né, porque são as associações que entram. Você tinha ideia do que era um comitê de bacia? Sabia dessa questão das águas? Não, nenhuma ideia. Entendi. E aí, uma vez que você já está dentro do comitê, você acha que de alguma forma ele ajuda no reconhecimento do povo quilombola? Ou... Com certeza ele já ajudou, né? Porque na época mesmo que a gente iniciou já foi uma ajuda. Que são direitos, né? Mas eu já me sinto contemplada com essa situação. Tá certo. E no caso, tem alguma parceria ou projeto que a comunidade poderia se beneficiar, que vocês teriam interesse de talvez fazer com o comitê, ou apresentar talvez a própria comunidade ao comitê? Seria uma coisa que interessaria? A gente, assim, no caso, eu me interessaria muito com a questão das nascentes. A gente fazia um mapeamento, né, dessas nascentes que aqui tivemos no passado, que hoje não existe mais. A gente fazia um mapeamento dessas nascentes e trabalhar a questão de plantação de árvore, né, trazer árvores nativas para a comunidade. Então, assim, eu penso dessa forma. Perfeito. E aí, no caso, além dessa questão das nascentes e da própria relação com o Comitê de Bacias, teria algum entendimento, na sua opinião, de proximidade com as diferentes instituições do comitê, que vocês possam trabalhar mais próximo ou de uma prefeitura ou de uma outra associação? Você tem muito contato dentro do comitê? Sim, nós temos assim o contato que eu digo que é mais assim, que existe mais ali dentro é com relação à EMATES. Porque assim, a EMATES, ela tornou-se não de época de comitê, já foi de antes, mas ela é uma parceira muito presente na comunidade, a questão das CAFs, né? Quando a gente quer uma CAF, então a gente coloca só a declaração na mão do agricultor, ele leva na EMATES, que é um direito, essa declaração, ele já vem, né, identificando quilombola, né? A gente encaminha ele com essa declaração e lá ele já faz essa CAF. Só que essa CAF, por ela ser
uma CAF apenas com a declaração da associação, porque nós não temos território, o certo é levar o documento da terra, né, o ITR, para fazer esse CAF. Só que como nós não temos, nós fornecemos a declaração da associação e lá é fornecida essa CAF. Só que essa CAF, ela não dá direito a políticas públicas. Por quê? Porque é uma renda muito, muito pequena. Ele não dá direito. Por exemplo, se o agricultor ele for em um banco para reivindicar um crédito, ele não tem como fazer devido à questão da CAF, né, que hoje é CAF, ela ser uma renda muito, muito pequena. Claro. E se eu te perguntar, por exemplo, da comunidade, além de você e do seu suplente, né? Qual que você diria que é o conhecimento da comunidade sobre a política das águas, sobre o comitê de bacias? A comunidade, se eu perguntasse assim, alguém aqui, eles têm muito interesse sobre o comitê de bacias ou é mais você que fica nessa frente e traz as informações? Sim, mas são... Assim, nós temos... Eu estou como titular, temos o meu suplente. Só que assim, o suplente, ele vai para as reuniões, mas acho que porque a carga, ela sobrecai mais sobre aquele que está à frente, né? Claro. Aí assim, muitas vezes, eu mais quem participo das reuniões. Pois para finalizar, Eliane, a gente, como você sabe... Eu queria falar também, né? Pode falar. A gente tem como parceria, a questão da Caritas, a Casa de Sementes. Sim. Nós temos aqui, né, temos a Casa de Sementes, né, que cada agricultor, quando ele colhe a safra, ele traz as garrafas de feijão, garrafa PET, a gente armazena aqui, quando chove, né, na época do plantio, esse agricultor pega aquela semente selecionada, semente crioula, que essa semente, ela veio dos nossos antepassados, que é o feijão mulatinho, é o feijão de moita, é o feijão gondim, como a gente conhece, né? Sim. Aí assim, ele veio justamente dos nossos ancestrais. A gente vem cultuando essa tradicionalidade dos nossos ancestrais. Aí o que acontece? Eles trazem essa semente para cá, quando chove eles levam de volta, quando eles colhem eles trazem de volta para cá. Então assim, é um leva e traz, né? Aí através desse leva e traz que eles fazem, a gente fornece um recibo e esse recibo ele serve justamente como documento para a aposentadoria rural desses proprietários. Fantástico, fantástico. Não, realmente essas parcerias, eu acho que não é só os quilombolas, sabe? As instituições do comitê se conhecem pouco. Eu acho que tinha que ter um trabalho Sim. independente de ser povos tradicionais, ou ser a Caritas, ou ser a Emater, ter esse entrosamento maior e talvez a gente pudesse trabalhar isso. Como você falou, é verdade mesmo, assim, eu acho que o que a gente se atrela é mais somente as reuniões, né, quando acontece, aí após as reuniões, acabou, você vai para o seu canto, você vai para o seu, aí assim, era para ter um projeto para interligar, aproximar mais o comitê com os seus usuários, né, os seus beneficiários, aliás, usuários mesmo da bacia, Claro. né? Aí, assim, tinha que ter um projeto que, pelo menos uma vez no ano, a gente conhecesse uma comunidade. Porque, assim, o que eu acho também é pouca visibilidade da comunidade quilombola. Porque dentro do próprio comitê, tem pessoas que não sabem que existe quilombolas ali dentro. Sim. Então, assim, falta a questão da divulgação também do comitê chegar e dizer, olha, nós temos comunidades tradicionais aqui dentro, temos membros do comitê que são tradicionais. Então, assim, tem essa falha do comitê em divulgar as partes. Você tem toda a razão. De fato, a gente conduziu uma pesquisa, eu até queria pegar a sua opinião a respeito, são só 4 perguntinhas, a gente pode encerrar, que foi justamente para entender o reconhecimento da instituição, né, da Arquisc e do povo quilombola. Sim. Dentro do comitê. E aí a gente perguntou, a primeira pergunta que a gente fez para os membros do comitê é se eles sabiam o que eram povos tradicionais. A maioria sabe, 80% sabe. Não, nós sabemos, são os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e por aí, eles têm, pescadores têm essa ideia. Mas aí quando a gente perguntava, e no comitê, você sabe se tem algum indígena, quilombola, algum povo tradicional? Esse número de 80% já caía para 65%. Então, menos gente sabia que tinha povos. Sim.
Quando a gente perguntava, aí desses 60%, a gente perguntava assim, tudo bem, você sabe que tem no comitê. Você sabe quem são? Caiu para 20%. Basicamente, poucas instituições do comitê sabiam que eram vocês. Assim, como é que eram? Não é a dona Eliani, não sei o que. Não é todo mundo que sabia, só 20%. E por fim, a gente perguntou se tinha relação, né, com vocês, parcerias, projetos, e também um número bastante baixo, 22%. Então, eu queria, acho que para terminar, se você pudesse dizer o que você acha desses números. Eu acho assim, que é pouca informação. Deveria, como eu já falei, deveria o comitê, ele informar mais para os seus membros, né? Sim. Por exemplo, se temos uma comunidade tradicional no município, essa comunidade ela participa, ela faz parte do comitê como membro, eu acho assim que o comitê teria que divulgar melhor a situação, para que não passasse despercebido. Porque o que eu tô achando é que tá passando assim despercebido. Nós estamos todos juntos, mas ninguém sabe quem é quem. Então seria bom que a gente passasse a se conhecer melhor. Porque a partir do momento que eu passo a conhecer, a ter conhecimento, eu posso ter liberdade para me falar. Porque eu só posso falar daquilo que eu conheço. Sim. Se eu não conhecer, o que eu vou falar do que eu não conheço? Então, assim, eu acho que deveria ter mais diálogo, né, entre comitê e os membros e informações ali dentro mesmo. Eliani, foi um prazer, agradeço demais a entrevista. Se tiver algum comentário final que você queira fazer. Não, no momento mesmo, é só agradecer, né? Foi muito bom a nossa conversa, esse bate-papo, né? Foi bom demais. E só agradecer mesmo. Muitíssimo obrigada.